Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 1. Eu espero que essa aula traga para você a solução de como se apresentar aí diante das suas redes sociais, frente a frente a uma pessoa, cara a cara, como a gente brinca, diante de uma venda, tá? Você precisa construir uma história e a tarefa que eu já vou começar dando para você é ter um papel e você vai anotar quais são os tópicos que eu vou falar aqui hoje. Por quê? Você vai precisar criar uma história para você contar. Quando alguém olhar para você e perguntar o que você faz, quem você precisa saber falar isso e no máximo em 2 minutos. Não pode passar de 2 minutos, porque se você passa de 2 minutos, você começa a se tornar cansativo. Então preste atenção. Se você já é um vendedor de excelência ou está começando a profissão de vendas, eu quero te falar uma coisa, cuidado. O melhor vendedor não é aquele que fala mais. O melhor vendedor é aquele que sabe escutar a necessidade do seu cliente. Então, quando eu me coloco na posição de contar a minha história, eu simplesmente vou me posicionar com muita segurança, vou olhar no olho e vou falar a história que você vai desenhar agora. Então, a primeira coisa é, entenda, essa história você precisa praticar ela. Isso mesmo. Grace, mas você não acabou de falar que a gente não conta a mesma história para todo mundo? Exatamente. Porém, se você está começando da estaca zero, eu não sei qual é o nível que você está hoje nas suas vendas, mas se você está hoje na estaca zero, você precisa entender que tem que ter um ponto de partida. Então você vai ter uma primeira história que você vai começar e depois com o tempo você vai adequando, você vai lembrando de outros fatos, você vai tendo outras histórias para contar no caminho. Então como é que você sempre conta a sua história? Primeiro, nome, se você é casado ou não, se você tem filhos, e você vai contar para essa pessoa como você ganhava a vida até ali, ou seja, qual foi sua formação, como foi um pouquinho da tua infância, quanto tempo já se trabalha com vendas ou não. Isso, gente, contar essa história vale para uma entrevista de trabalho, vale para você que é empreendedor, para você que vai apresentar teu produto, para você que vai se apresentar para um amigo novo. Então isso é um resumo, tá? Então papel e caneta. Primeira coisa, nome, se você é casado ou não, se você tem filhos. Ponto. Você já vai fazer o rapport baseado em tudo aquilo que a pessoa já te falou. Segundo, você vai falar como você ganhava a vida até ali, porque talvez nesse momento você está indo ali para falar de uma nova oportunidade. Talvez você está começando hoje a vender um produto XYZ. Então você tem que entender que por mais que você começou um novo negócio agora, você tem um histórico para trás. Você tem ali algo que você já fazia. Então você precisa contar isso. O que você fazia até esse momento? O que você fazia antes? E o que você não gostava? Ai, Grace, como é difícil falar o que eu não gostava. Mas às vezes é importante. Por exemplo, quando eu contava a minha história, na antiga empresa que eu apresentava e que eu vendia muito, eu falava sempre assim: olá, meu nome é Grace, tenho 2 filhos, sou casada, e eu atuava na parte agrícola, ou seja, eu era administradora, formada em administração e administrava uma fazenda exportadora de soja. E eu amava o que eu fazia, porém tinha um defeitinho lá dentro que me impulsionou a vir para o ramo do empreendedorismo. Quando eu falo um defeitinho, quando eu falo a minha dor ali, eu me conecto com a outra pessoa se conecta comigo. E eu falava, diante dessa dor, qual era essa dor? Era que eu não tinha mais para onde crescer. A única forma que eu poderia crescer no cargo era sendo dona da empresa. Isso naquele momento, naquele formato não era possível. Então eu já estava ganhando o máximo que uma administradora de fazenda poderia ganhar. Eu não tinha mais para onde crescer ali dentro daquela empresa. Então eu tomei a decisão de começar a empreender e a desenvolver as minhas habilidades com vendas. Vocês estão entendendo? Então eu mostrava a dor, o que eu fazia, o que não era bom naquilo que eu atuava, tá? E aí, nesse momento, eu conto que eu encontrei uma solução, que era o quê? Começar a empreender. Então, vocês entenderam como eu coloco a dor e imediatamente eu falo, e aí eu encontrei uma solução, eu encontrei no empreendedorismo uma chance de potencializar os meus ganhos. E eu comecei de porta em porta, oferecendo produto de beleza para pessoas que eu não conhecia. E tudo isso, hoje, que eu tô aqui explicando para vocês, já mudando um pouquinho, é para que você entenda que qualquer pessoa dá conta desde que ela se coloque nessa posição. Então, quando você coloca a solução, você está colocando a solução de forma indireta, que é no empreender, que é através de um produto, que é através de uma venda, que é através do que aquele produto vai trazer de benefício para aquela pessoa. Então é isso que você precisa estar muito ligada. E aí, o último passo para contar a tua história é como você se sente em relação ao futuro. Então vamos dar um resumo sobre isso.
a sua história em 2 minutos. Primeira coisa, se nome, casada e se você tem filhos. Segunda coisa, como você ganhava a vida até começar a empreender, até começar a trabalhar com as vendas. Número 3, o que você não gostava dessa antiga profissão. Número 4, você encontrou uma solução, que foi o teu produto, você conheceu esse produto através de uma amiga, enfim, é muito importante você colocar. Às vezes esse produto veio numa área da saúde, às vezes esse produto tirou você, deu uma renda extra, enfim, você vai saber qual foi o ponto positivo desse produto na tua história, na tua vida. Eu tô falando produto porque aqui a gente tem vendedores de todas as áreas. E número 5, como você se sente em relação ao futuro. Então, se você está hoje começando um negócio, se você está hoje atuando com vendas, você vai falar então, e hoje eu estou muito feliz com os meus resultados e quando eu olho para o futuro eu vejo a quantidade de vidas que eu vou mudar com esse produto, a quantidade de pessoas que eu vou poder ajudar com essa ferramenta que eu tenho aqui nas minhas mãos, a quantidade de pessoas que eu vou poder mudar, a autoestima que eu vou poder levar, enfim, você vai fazer um foco ali no futuro e a pessoa vai estar se conectando com você durante essa apresentação. Então eu quero que nessa aula você treine sobre sua apresentação, você vai escrever ela num caderno e você vai apresentar no espelho e depois que você tiver craque, você vai gravar um vídeo, vai colocar lá no seu feed contando a tua história para que mais e mais pessoas saibam quem é você, o que você faz e comentem sobre aquilo que você faz, porque é assim a forma mais fácil de crescer seus resultados. Então, nesse momento você vai falar da sua história pessoal. Em 2 minutos eu vou te ensinar logo ali na frente como você vai fazer isso. Só pra gente completar esse ciclo, depois que eu falei a minha história pessoal, a minha história de vida, que eu criei um rapport com aquela pessoa, eu vou já apresentar o que eu tenho feito junto, porque o meu negócio, se a tua intenção é apresentar o que você faz e ter o maior número de pessoas falando sobre você, falando sobre o seu produto, ali é a hora, ali você vai apresentar o que você faz, como você atua, como é a tua vida, e você vai vincular os benefícios do teu negócio aos benefícios, às necessidades do que ela falou, do que ele falou que precisava. Vocês estão entendendo? Então tudo é um modelo de apresentação que você vai criar. Então quando eu escuto, eu estou prestando atenção nas necessidades. A partir dali, o que vai acontecer? Eu vou contar minha história, gerando rapport com as necessidades dessa pessoa e contar e mostrar os benefícios que a minha empresa oferece para aquelas necessidades que a pessoa demonstrou. E depois disso, eu vou mostrar todos os benefícios do meu negócio. Se eu tiver oportunidade ali mesmo, eu já vou fechar a venda, pedir uma opinião, desenrolar um pouquinho mais sobre a venda do produto, e se não, eu deixo a coisa mais informal possível para que eu consiga ter outros encontros com essa pessoa e para que se torne cada vez mais leve. Nos últimos anos eu entendi que quanto mais pessoas estavam falando de mim, quanto mais pessoas estavam conhecendo quem era a Grace Gioviani, mais fácil era desempenhar o meu negócio, mais fácil era multiplicar os meus resultados, mais fácil era exponencializar o meu time. Então entenda, você vai precisar se posicionar de maneira diferente. Eu quero saber se você está disposto a fazer isso. Agora, eu quero contar para vocês, eu vou explicar nessa próxima aulinha como você vai construir a tua história de sucesso. E aí, nessa conversa leve, suave, você vai identificando quais são as necessidades dessa pessoa. Se você está apresentando um plano de carreira, se você está apresentando simplesmente o seu produto, se a sua ideia é simplesmente conectar com essa pessoa para que ela te conecte a outras pessoas, enfim. Ali é um momento que tem que estar muito leve. Lembra do que nós falamos agora há pouco? O peso da venda em si tem que ser tirado das suas costas, porque aí você vai ter um resultado final muito melhor. Depois que você identificou todas as necessidades dessa pessoa nesse bate-papo descontraído, o que você vai fazer? Você vai compartilhar a sua história pessoal. Como você perguntou, fez muita pergunta para ela, vai chegar o seu momento de falar. Então é muito importante que você tenha uma história linda, você tem uma história por trás. Quando você pegue para contar a sua história, você vai contar a sua história com os fatos que deem rapport ao que aquela pessoa falou. Você simplesmente não vai montar uma história e repetir a mesma história para todo mundo. Então, como você ouviu a pessoa contando a história dela e o que ela tem, um exemplo. Se a pessoa que eu estou conversando falar para mim assim, nossa, eu tenho 2 filhos e sou casada.
Quando eu for contar a minha história, o que é que eu vou falar para ela? Que coincidência, eu também tenho 2 filhos e sou casada. Tenho 2 meninos e você. Então, a gente tem que entender que isso gera o quê? Uau, é como eu, é parecida comigo. E aí você vai gerando o quê? Rapport nessa pessoa. Então, quando você identifica de verdade a necessidade dessa pessoa que está na tua frente, você consegue contar a tua história em um formato diferente. Eu sei contar a minha história em diversos formatos, com a mesma ideia, porém agregando aquilo que cada pessoa, porque quando eu sentei na frente da pessoa, eu já identifiquei qual é o perfil dela. Se ela é analítica, se ela é estável, se ela é influente ou se ela é dominante. É óbvio que a gente não enquadra pessoas, a gente não põe rótulo em pessoas, mas isso ajuda muito, gente. Isso são coisas que a gente utiliza muitas técnicas e vocês vão aprender muitas coisas aí na frente, muitas dicas de vendas com neurociência aplicada, com um monte de situação. Mas quando isso aqui é a raiz mesmo do vendedor, é o vendedor raiz. Eu quero que vocês entendam que a venda em si, ela tem vários braços, ela tem vários desenvolvimentos, mas isso aqui é o mais simples que eu posso entregar para vocês nesse primeiro módulo, como eu falei, para que vocês já possam começar a atuar com força e com foco total.